Shalom, pessoal! Aqui é a Casa de Hebraico Sem Segredo. Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E na nossa mini aula de hoje a gente vai aprender como dizer eu entendo em hebraico. Você sabe como dizer? Não sabe? Não entende como dizer? Então no vídeo de hoje você vai aprender. Como a gente, já que no nosso canal a gente aprendeu a falar tanta coisa, né? Eu posso, eu vou, eu faço. Várias coisas a gente já aprendeu, né? Várias coisas a gente já aprendeu aqui, como conjugar, como dizer. E teve muitos exemplos de frases. E é um dos modelos de vídeos que vocês mais gostam. Então, pra gente continuar nessa mesma onda, né? Sempre aprendendo coisas novas, vamos aprender no vídeo de hoje como é que eu posso dizer eu entendo. É um verbo que tá no nosso dia a dia, que a gente vai falar várias vezes. Em hebraico não é diferente, então eu entendo em hebraico. Como a gente pode dizer? Primeiro, a gente sempre tem que conhecer o verbo, né? O verbo que a gente vai usar para conjugar e pra gente montar essa frasezinha no sentido de eu entendo, né? Então, o verbo que a gente vai usar é este verbo aqui, ó. Leavim. Leavim. Sim. Leavim. Como a gente bem já explica aqui, quem já segue, a gente sabe como é que funciona. Esse é o infinitivo, então é o nome da ação. Ação. Leavim é entender, né? É o sentido, é o nome da ação de entender. Então esse aqui é o infinitivo do verbo, né? A característica sempre que a gente fala que ele tem o lamed na frente, lá iniciando a palavrinha. Então quer dizer que ele está no infinitivo. Então esse aqui é o verbo que a gente vai utilizar no sentido de entender, pra gente conjugá-lo no tempo presente, né? Que a gente tá falando eu entendo. Então a gente tá falando de algo do agora. Então a gente vai usar esse verbo. Agora com aquele esqueminha que a gente também já conhece, pra gente não precisar ficar repetindo ele todas as vezes que a gente for gravar um vídeo, em todas as aulas, a gente sabe que no tempo presente a gente tem apenas 4 conjugações, né? Que vai valer para todas as pessoas, vocês lembram? Masculino singular, feminino singular, masculino plural e feminino plural. Então, todas as pessoas que se encaixam em cada dessas 4 conjugações que nós apresentamos aqui para conjugar no tempo presente, essas versões vão ser usadas para todas as pessoas que se adequarem a cada uma dessas formas. Então, vamos lá para a conjugação para a gente ver como é que fica. E na tela você vai ver e você vai entender melhor do que eu tô falando agora. Vamos lá? Então, aqui como vocês podem ver, vamos conhecer primeiro a conjugação do masculino singular. Então, no masculino singular, para essas pessoas que pertencem, né, ao masculino e ao singular, a gente vai ter a conjugação mevin. Mevin, né, com nun no final. Então, tem somzinho de N no final. Mevin. Então, essa é a conjugação do masculino singular. Agora, o feminino singular. Então, para todas essas pessoas do feminino singular, nós vamos ter a conjugação mevna. Repare a diferença do masculino. Lá a gente tem mevin. E aqui, no feminino, a gente tem esse sonzinho de A no final, tá? Mevna. Mevna. Você pode estar se perguntando, mas aqui eu já vi outros vídeos no canal e eu vi que nessa hora de conjugar, lá nos outros exemplos, essa terminaçãozinha do feminino é diferente, né? Lá tem o sonzinho de et. Por que aqui tem som de A? Porque aqui a gente tem uma conjugação de um verbo num prédio diferente. Então, essa conjugação aqui, ela é diferente daquele outro tipo de verbo que a gente já deu vários exemplos aqui, onde a conjugação é diferente. Se você quer entender mais sobre isso, você não sabe por que isso acontece, quais são esses tipos que eu estou falando, a gente tem o nosso material Manual de Verbos Hebraicos Sem Segredo, onde a gente explica tudo sobre verbos. Então, se você quiser entender mais, quiser se aprofundar mais, entender dessas conjugações que aqui a gente fala assim, só pincelado, passado bem rapidamente, é só você adquirir o nosso Manual de Verbos Hebraicos Sem Segredo, acesse o nosso site, e vai lá e adquira o seu. Lá você vai entender sobre tudo isso aqui e muito mais do que a gente fala aqui sobre verbos. Mas voltando, agora a gente vai ver a conjugação do masculino plural. Então, para essas pessoas do masculino plural, a gente vai ter a conjugação mevnim. Mevnim. Ou seja, aqui a gente tem um acréscimo do im no final. E a gente tem aqui terminando com o man. Então vai ficar mevinim, com som de
M no final. E por último, no feminino singular, a gente vai ter a conjugação com a terminação característica ot. Então vai ficar mevinot. Mevinot. Então, para as pessoas do feminino plural, a gente vai ter essa única conjugação, mevinot. Então essa aqui são as 4 conjugações que a gente vai usar para este verbo leavim no tempo presente. Então, agora a gente já viu as conjugações. Agora a gente vai ver um exemplo em frases para cada tipo desse aí. Para cada tipo aí, feminino, singular, plural, masculino, tudinho a gente vai ver como é que fica essas conjugações diferentes de acordo com números e gêneros. Vamos lá? Então, na nossa primeira frase aí, agora aqui num sentido de masculino singular. Então, vocês já sabem lá qual pessoas que vai ser e qual é a conjugação que a gente vai utilizar. Então, nessa frase aqui, אני מבין שאתה לא יכול לבוא למסיבה. אני מבין שאתה לא יכול לבוא למסיבה. O que eu tô dizendo nessa frase aqui? Que é um homem falando, né? Porque o mevin me indica isso, é um singular masculino. Então, o ani, o eu dessa frase, é um homem que tá falando. Ele tá dizendo, eu entendo que você não pode vir para a festa. Então, ele tá, assim, numa atitude compreensiva, né? Porque o entender, ele não quer dizer apenas entender de você entender um problema matemático, entender de entendimento, de conhecimento. Não, fala de compreensão também. Você tá compreendendo que a pessoa não pode vir para a festa. Então, ele tá dizendo aqui que ele entende que no caso você, tô falando de outra pessoa, não pode vir para a festa. Então, אני מבין שאתה, eu entendo que você, לא, Yahol não pode lavou, vir, né? O verbo vir, lamessibá, ou seja, para a festa, para a comemoração. Então, aqui a gente vê um exemplo de como o masculino, no caso, a versão do masculino singular pode ser aplicada, o mevin, né? Eu entendo. Se ali fosse outras pessoas, se fosse o atá, se fosse o hu, também seria o mevin, tá? Agora vamos para o segundo exemplo de frase. A mesma frase, tá? A mesma frase da anterior, só que agora a gente vai trocar o mevin e vai colocar a conjugação do feminino singular. Então a frase vai ficar da mesma forma, só vamos mudar o verbo para vocês verem como é que fica. אני מבינה שאתה לא יכול לבוא למסיבה. Então a mesma vez que a mesma frase. Então, só que aqui é uma mulher que está falando. O eu, o ani, muda, né? E ele vai se tornar uma mulher. Por quê? Porque o verbo conjugado está me indicando isso. Meviná, essa é a conjugação feminina. Então, ani meviná. Então, aqui o eu é uma mulher. Então, ela está dizendo a mesma coisa da frase anterior. Eu entendo que você não pode vir para a festa. Então, veja que é apenas a conjugação e eu mudo o gênero da frase. Então, agora, vamos para um terceiro exemplo de frase. E nesse terceiro exemplo, a gente vai aplicar agora o masculino plural. Então, é o mevnim. Lembra da conjugação? Mevnim. Mevnim, então, vamos ver. Nessa frase, atem, mevnim, lama amart et ze. É uma pergunta. Atem mevnim, lama amart et ze. O que eu estou dizendo aqui nessa frase? Atem, vocês entendem por que eu disse isso? Uma pergunta. Então, veja que aqui a gente está usando a forma do masculino plural. Então, as pessoas que estão lá é o anarno, nós, o atem, que é o vocês, para um grupo de homens, uma versão masculino, e tem o hem, que é o eles. Só que nessa frase eu estou usando o atem. Então, quer dizer, vocês entendem. Então, é um plural, atem, mevinim. Então, eu sei que eu estou falando para vocês, no caso, pessoas, mas que essas pessoas são homens. Então, aqui por isso que eu estou usando a conjugação mevinim, indicando o masculino plural, porque é mais de uma pessoa, né? Claro. Então, até mevinim lama amart et ze. Então, vocês entendem lama porque amart, eu disse et ze, isso? Então, essa é a pergunta. Até mevinim lama amart et ze. Vocês entendem por que eu disse isso? Pergunta. Agora, no nosso último exemplo, agora a gente vai ver o feminino plural, tá? Aqui a mesma frase, a mesma coisa, a mesma frase, só que a gente vai trocar o mevinim pelo mevinot. E a gente também vai trocar a pessoa da frase, no caso, o pronome que a gente vai usar. A frase vai ficar da seguinte forma. Hen, com N, elas, em hebraico.
Mevnot, lama amart ze, ou seja, a mesma pergunta, só que mudamos algumas coisinhas. Então, elas entendem por que eu disse isso. A mesma coisa, o mesmo entendimento, o mesmo sentido da frase. Só que aqui eu estou falando de elas, então é um grupo de mulheres, então tá no feminino. Então, e se são elas, tem que ser no plural. Então, hen com N, elas. Mevnot, terminação ot, indicativo de plural feminino. Lama amart et ze, então a mesma pergunta, só que elas entendem por que eu disse isso. Então veja, né, como a gente pode dizer eu entendo. A gente não aprende aqui no vídeo apenas dizer eu. A gente aprende a dizer também no plural, na forma feminina, na forma masculina, mas a gente aprendeu a como dizer eu entendo. Então esse é o verbo que a gente vai usar, leavin. Então, a partir de agora, você pode dizer para todo mundo que você entende. Ah, eu entendo. Ani mevin, se você for menino. Se você for menina, você diz ani mevina. Ou se for um grupo maior, você for falar um nome de outras pessoas, anachnu mevnin ou anachnu mevnot, se tiver meninas ou meninos com você. Então, essa foi a nossa mais uma mini aula de hebraico. Eu espero que tenha tudo ficado claro e que você possa acrescentar, além do eu faço, eu sou, tudo que a gente já aprendeu aqui no hebraico, nas nossas aulas. Agora você pode dizer, eu entendo. A gente se vê na próxima. Shalom!